capítulo 21. Fica à vontade, Tiago. Obrigado. Queridas irmãs, queridos irmãos, amigos, é com muita alegria que retornamos a esta casa, essa casa de caridade, de amor, com um sentimento de gratidão. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos, em nome de Cristo, e pelo amparo que nós recebemos ao longo de nossa jornada. E pedimos a irmão Maurício, em nome de Cristo, para que nesse instante ele possa nos envolver, nos auxiliar, para que possamos sair daqui renovados na proposta redentora de encontrar a luz. Que Deus possa nos guardar hoje e sempre. Emmanuel, nobre guia espiritual de Chico Xavier, ao longo da trajetória da mediunidade de Chico, trouxe esses magníficos livros que nos ajudam a refletir em torno da mensagem de Cristo. Porque ao longo do tempo tivemos o mau hábito de distanciar de Jesus. E é preciso que a gente se aproxime de sua presença. Aproximar-se de Jesus é descomplicar a vida, tornar a vida mais simples, mais esperançosa, mais brilhosa em sua intimidade. E é por essa razão que ele vai nos trazendo esses livros, para que a gente consiga entender de que a mensagem de Cristo não é uma mensagem complicada, mas que exige de nós uma vontade de experienciar, de sentir emoções, sentimentos, novas condutas. Condutas essas que vão permitir um crescimento espiritual. É preciso que a gente cresça em espírito e em verdade. Crescer em espírito é conseguir perceber em nossa intimidade a nossa existência. Existimos, somos espíritos imortais e temos uma série de proposta existencial. Retornamos ao corpo físico na sublime oportunidade de trabalhar, de servir e de recomeçar. E sem coragem e sem vontade, nós não conseguiremos dar os passos dessa ascensão. Por isso o livro Coragem. Vejamos que Emmanuel, ele vai nos dizer que muitas vezes, na sua página introdutória, porque todo livro ele tem um objetivo. O livro Fonte Viva, se buscarmos na sua essência, ele tem um objetivo de formar trabalhadores na vinha do Senhor. O livro Vinha de Luz tem uma característica extremamente importante, a necessidade de brilhar. Por isso que Emmanuel nos coloca na mensagem inicial do livro Vinha de Luz: brilha a vossa luz.
e do livro Coragem, Coragem para Viver. E é preciso que a gente tenha coragem. E o mais interessante é que na página introdutória do livro, ou seja, um projeto para que a gente consiga fazer essa ascensão espiritual, para que a gente construa uma vida melhor, dentro de todos os aspectos, mas o mais importante é aquele que irá permanecer quando a gente partir, de realmente modelar dentro da gente o espírito mais dócil, mais sensível às questões dos sentimentos elevados. Então, Emmanuel, trabalhando neste projeto do livro Coragem, ele vai dizer que muitas vezes nós pedimos paz, pedimos harmonia, pedimos trabalho, pedimos conhecimento, pedimos apoio. Ao longo da nossa vida, nós pedimos uma série de questões que são extremamente importantes. Mas raríssimas vezes nós pedimos coragem para viver. E isso tem uma diferença gigantesca diante da luta que nós passamos. Porque é preciso ter coragem para vencer as tristezas. É preciso ter fé para que a gente avance diante das provas. É preciso ter coragem para reconhecer que nós estamos de acordo com aquilo que nós merecemos. Que é uma clara explicação que a nossa maravilhosa doutrina nos dá. Que Deus, na sua infinita misericórdia, é justo. Mas é preciso que a gente entenda essa justiça, atenda os requisitos de ascensão, para que a gente tenha uma vida mais feliz. E é por isso que nós encontramos em Jesus Cristo toda essa estrutura e essa modelagem para que a gente encontre recursos vitais espirituais para avançarmos. Mas vejamos que entender as questões de tristezas é preciso primeiramente que a gente olhe no mundo externo, para depois a gente observar o nosso mundo interno. E Kardec foi muito feliz dessa proposta. Porque quando nós olhamos as aflições do mundo, nós começamos a perceber que é uma característica ainda da nossa má educação, da nossa insistência no mal, da nossa insistência na sombra. Quando nós permitimos um tempo de observação e olhamos o mundo em si e a natureza, aquilo que o homem não criou, nós percebemos a perfeição divina. É preciso que a gente se reconecte com a divindade para que a gente vasculhe dentro do nosso mundo interno essas estruturas psíquicas e emocionais que nós carregamos. Quando nós olhamos o mundo e toda sua movimentação pelas mãos do Criador, nós percebemos que o mundo é amor. Que o universo, ele é perfeito. Por mais que nós nos movimentamos em determinadas emoções e sentimentos e nos revoltamos em determinadas ocasiões, a vida continua seguindo seu fluxo. Os pássaros continuam cantando. O sol não se atrasa.
A Lua continua com a sua força magnética movimentando as águas. O vento continua levando para o norte a sua força e as suas notícias, que vem do alto. Então nós percebemos esse mundo externo. Observamos as estrelas, os outros mundos. E é óbvio, quando a gente reserva esse tempo para que a gente saia do nosso egoísmo, a gente percebe a beleza que é sermos criaturas de Deus. E esse ponto ele é extremamente importante. Porque quando nós olhamos o amor do Criador para com as suas criaturas, é óbvio que o Criador não deseja que estejamos tristes, nas sombras, na ignorância. Então nós começamos a pensar que é importante movimentar-se por esse lado interno. É por isso que Kardec, Emmanuel, vai nos ajudando a entender essa realidade espiritual que nós carregamos. E trabalhando no Livro dos Espíritos, nós vamos conseguir entender, e Kardec vai fazendo essas perguntas, para que a gente crie esse ponto de crescimento em Jesus Cristo. É preciso que a gente olhe o nosso passado. É preciso que a gente mergulhe para dentro da gente. E por essa razão que Emmanuel vai nos dizer que é preciso que a gente tenha coragem. Coragem para entender que dentro das leis divinas nós estamos no exato momento e da forma como nós merecemos. E é preciso que a gente consiga entender essas leis que nos regem, para que, atendendo às prerrogativas dessas leis, a gente tenha uma vida melhor. Porque nós já sabemos o quanto que é ruim carregar o fardo da tristeza, da dor, de uma vida sem sentido, de um pensamento mesquinho. É preciso almejar uma vida mais elevada, uma vida tranquila do ponto de vista interno. Mas vejamos, Kardec vai nos ajudar a entender que nós somos esses espíritos que retornamos, partimos e carregamos a obra que nós criamos. É preciso então começarmos a trabalhar para esse espírito novo. Esse espírito que cansou de determinadas vibrações. Isso é extremamente importante. Porque Emmanuel, ajudando-nos a entender a força da vida, nós podemos já sentir o que o fardo das tristezas ruins irão criar no campo do nosso sentimento. E é por essa razão que ele vai abrir dois tipos de tristezas no texto. A tristeza que nos convida à evolução e a tristeza que nos prende a determinadas aflições. E nós não analisamos as tristezas, mas nós sentimos. E vejamos que é extremamente importante fazer essa análise e do mundo externo, porque o mundo é de provas. O mundo é de expiações. Então ainda é comum a gente encontrar esse fardo sombrio das tristezas que nos prendem, das aflições que nos oprimem, porque ainda somos espíritos ignorantes. E Kardec se debruça nessa questão para que a gente consiga entender a razão dos nossos sofrimentos, a razão de nossas tristezas. Então nós somos espíritos ainda imperfeitos, que estamos no mundo de provas e expiações,
que é análogo a um hospital. Ora, não se mandam para os hospitais pessoas que estão doentes. Então nós carregamos as chagas do Espírito. A terra também, ela é análoga a uma prisão. Não se manda para a prisão aqueles que, senão, cometeram crimes. A terra é análoga a uma periferia. Nós sabemos como é que é a vida dentro da periferia. Então, esse aspecto ainda da terra denota ainda os seus moradores, que somos todos nós, a necessidade de fazer uma autoavaliação. Porque se eu não mudar o meu aspecto espiritual, a minha vida não irá mudar. Se eu não mudar a maneira como eu lido com as questões que surgem no meu dia a dia, de uma forma diferente, as dores irão se aumentar. Então Emmanuel, ele vai nos ajudar a trabalhar por essas duas tristezas, e que o Cristo também vem nos ajudar nesse ponto. Porque a tristeza surge diante de uma dor, de uma perda, diante da ingratidão. São chamadas de vicissitudes materiais e morais. Um flagelo natural, um desastre, um acidente. E como nós iremos enfrentar essas questões? É preciso buscar recurso. Porque ninguém vai viver aquilo que nós precisamos viver por si só. Porque são questões do espírito. Questões individuais. Em que nós somos chamados a ter um posicionamento. Agora é preciso que a gente faça uma dieta do espírito. É difícil fazer dieta do corpo, né? Quando nós nos acostumamos com café com açúcar, aí eleva a nossa glicose, nós precisamos então tirar o açúcar, até se acostumar o café sem açúcar, mas não precisamos ter o café amargo, depois a gente se acostuma. É preciso diminuir o pão, para não aumentar o carboidrato, mas Chico tem uma frase que é extremamente interessante: a vida doce demais nos traz diabetes. Chico é fantástico, né? A vida doce demais traz diabetes. E o indivíduo, ele se vicia na vida doce. Ele não quer lutar para conquistar. Ele não quer olhar para si, para angariar a presença dos bons espíritos. Ele não quer modificar as suas vibrações. Porque o mundo, ele é de vibração, de energia, de atração. Deus é amor e pelo seu amor criou o mundo. Jesus é a encarnação do amor. A voz de Deus se fez carne, como nos diz as Escrituras, para que a gente pudesse então, na sintonia com Cristo, modificar as nossas vibrações, elevar as nossas vibrações. Então é preciso ter um olhar no campo do sentimento. Mas vejamos, nós conseguimos entender que a Terra ainda é essa prisão. Então nós vamos ter que enfrentar a dor. Nós teremos que enfrentar a decepção. Nós teremos que nos educar para se ter uma vida mais feliz. Então, quando o Emmanuel nos traz no livro Coragem a análise da tristeza, é importante que a gente olhe a tristeza que nos impulsiona. Porque essa é a tristeza que nos leva ao progresso. E existe a tristeza que corre por nossa conta, que nos aprisiona. Então, nós percebemos aí um fator extremamente importante, a questão de análise, que raríssimas vezes a gente se coloca na posição de autoavaliação. O que eu sinto?
aonde eu vibro, como articulo as minhas falas, o que eu carrego no meu coração, quem são os espíritos que me acompanham. Então vejamos, porque as doenças mentais e as perturbações espirituais, elas surgem pelos nossos pensamentos, pelas nossas condutas. É ruim sentir o desânimo, mas é preciso não se acostumar com a vida ruim. E isso é extremamente importante a gente pensar. Porque vejamos, a tristeza ela vem também como prova das experiências que nós vamos passar, e nós vamos escolher se nós iremos avançar ou se a gente vai acolher e parar. São dois caminhos. E vejamos que Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na sua parte introdutória, ele vai nos dizer que as abelhas se alimentam das flores e os abutres se alimentam dos detritos do chão. E depois ele abre nos dizendo assim: um homem se alimenta de emoções. E é óbvio a gente pensar nesse aspecto. Porque se o corpo tem as suas necessidades, a alma tem as suas prioridades. E depois ele vai nos dizer, vejamos que interessante, porque é preciso que a gente estude o magnetismo. Porque a vida de amanhã, como que ela vai se instaurar? Da maneira como eu penso, daquilo que eu atraio, da maneira como eu reajo, dos sentimentos que eu sedimento, das emoções que eu alimento. Então, se eu cheguei até aqui carregado de tristezas, é preciso então que eu tome um remédio e a medicação para que eu mude. Então, Emmanuel ele é fantástico nesse ponto. Porque o medicamento não dá conta, a terapia não dá conta, a farmácia não dá conta, porque vem de uma questão essencial do espírito. E vejamos, nós iremos partir desse mundo. E como nós chegaremos do lado de lá? É uma outra visão que nós carregamos. Não haverá farmácia para remediar. Então é preciso que a gente volte para o nosso lado interno. Então Emmanuel vai nos dizer nesse texto, que vai convergir com aquilo que a gente estudou sobre o livro Coragem nesta página, que o indivíduo ao longo da sua encarnação, ele está acostumado a determinadas vibrações. Da mesma maneira, quando nós aportamos no corpo físico, nós temos as nossas preferências. Nós temos em nossa casa 4 filhos. Um gosta de frango, o outro gosta de carne, o outro não gosta nem de carne nem de frango, o outro não gosta de arroz, o outro não gosta de feijão. Porque ao longo das suas encarnações, ele tem as suas afinidades, os seus gostos. Agora, a analogia, ela é a mesma. Mas existe um ponto central, aonde nós precisamos convergir. Como se nós fôssemos uma estação de rádio, precisamos conectar no universo daquele que nos dá o alimento saudável. E o alimento que nós precisamos buscar é esse que irá nos reestruturar a mente, o corpo, espiritualmente falando. Então Emmanuel vai nos dizer, há indivíduos que se alimentam de violência. Então ele sai do macro para que a gente olhe no micro na nossa essência. Há indivíduos que se alimentam de violência, porque ele nos coloca ali a abelha e o abutre. Nessa posição, quem nós somos? Imaginemos a todos os dias a gente se alimentando de tristeza.
Há pessoas que se alimentam de violência. Há pessoas que se alimentam de desânimo. Há pessoas que se alimentam de sarcasmo. Há pessoas que se alimentam de prazer barato. Há pessoas que se alimentam de tristezas. E isso é grave. Porque aí com os nossos pensamentos nós vamos no fluido cósmico universal, nós vamos manipulando essa energia, ou seja, o fluido cósmico universal etéreo, a matéria escura, como os cientistas vão nos dizer, que vem de Deus. Nós vamos então alterando esse magnetismo, que deveria ser saudável para nós, se já estivéssemos numa condição de modificar os nossos pensamentos e trabalhar as nossas emoções. Então nós vamos então manipulando essas estruturas e nos aproximando então das tristezas, se rebeliando contra o que é o mais importante, que é a vida. Por isso que quando nós observamos a vida do fator externo na natureza, nós percebemos o quanto que ela é perfeita. E nós temos na condição de escolher aquilo que nós desejamos para nós. Então é preciso que a gente deseja algo de melhor. E como nós iremos fazer? Porque Emmanuel nos diz, a tristeza ela surge, mas nós não podemos alimentá-la. É preciso que a gente cuide de nós. Do alimento que a gente precisa para o nosso espírito. Da mesma maneira, quando nós vamos no médico, nós fazemos um exame, nós precisamos analisar como é que está o nosso triglicerídeo, o nosso carboidrato, como que está a nossa condição alimentar, passando por um nutricionista. Mas vejamos, é preciso que a gente olhe o espírito. Porque Emmanuel vai nos dizer, a tristeza, essa que vai nos ajudar a progredir, é aquela que vai nos movimentar para dentro e para a sede da ascensão espiritual, que vai alavancar a gente para o progresso. Eu tive uma decepção. Então é preciso que eu aprenda com essa decepção. Então ela vai me movimentar. Surge ali dentro de mim uma necessidade de progredir. Então eu vou experienciar uma ingratidão, uma perda de um familiar, que é natural dentro da vida. Todos nós iremos partir, uns cedo, outros mais tarde. Que vão surgindo as pequenas provas do dia a dia que todos nós passamos. Mas vejamos, é preciso que a gente olhe esse outro contrassenso, desse que não nos serve, porque Emmanuel vai abrir a reflexão nesse texto e na segunda parte vai nos dizer, tome cuidado das más tristezas, daquela que tem a roupagem do luto. A pessoa vive enlutada. Por onde ela passa, ela transfere então o pessimismo e a amargura. Então são duas questões diferentes. O que nos leva a entender que todos nós iremos passar pela tristeza. Mas é preciso deixar o luto de lado. E como nós iremos conseguir? Da mesma maneira que nós vamos no médico e ele olha o resultado do exame, mas você vai ter que escolher o que você vai precisar fazer para regularizar a pressão, para não ter um problema no coração, para não ter uma úlcera no estômago. Você vai precisar fazer. A mesma questão é a questão espiritual. Nós precisaremos então olhar como nós somos de fato. E com quem nós nos acompanhamos e permutamos essas energias. Então, muitas vezes, a gente não consegue entender as mensagens de Cristo, porque o Cristo nos diz, aquilo que fala, você fala,
procede do seu coração. E é tão importante isso porque ele diz, antes de você colocar a sua oferenda no altar, vá e refaça o caminho com os seus inimigos. Porque senão não sobe, a sua prece não chega. Então vejamos, é muito mais amplo do que simples frase de você estar triste. Ela embarga o seu destino. E isso a gente percebe o quanto que é importante a gente refletir. Porque vejamos, o Emmanuel vai nos dizer que ao longo de um ciclo de 24 horas, o universo está jorrando para a gente tudo que é bom. Tudo que é bom. Então das mãos do Criador vem a esperança. Das mãos do Criador vem alegria. Das mãos do Criador vem paz. Vem ânimo. Vem harmonia. Mas é preciso que eu trabalhe a minha capacidade de receber. Isso é o espiritismo prático. Esse é o cristianismo avançado, que muitas vezes a gente não percebe. Então é preciso que eu vou ao médico da alma e comece a vasculhar dentro de mim as tristezas que eu carrego, que eu alimento. Porque eu estou alimentando a escuridão. E nós temos um universo para caminhar. Seria ilógico isso. E ninguém vai fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Então é preciso que a gente dê conta de começar a perceber. Eu me recordo que certa feita nós estávamos na Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas e nós tínhamos uma reunião mediúnica com o médium Geraldo Cruz. Você conheceu, né, Fioreiro? Seu Geraldo. Sim, claro. Seu Geraldo, né? E ao longo de algum tempo nós estávamos indo para Guarapari, onde a gente labutou por 15 anos, mais ou menos 15, 16 anos. Então a gente tinha que pegar o ônibus e ir para Guarapari para as reuniões de sábado e reuniões de domingo. E eu estava com a vontade de adquirir uma moto para facilitar o caminho. E saí andando pelas concessionárias da Marechal Campos, da Avenida Vitória, e nas lojas, sem ter dinheiro nenhum, mas eu ia nas lojas para, vamos dizer assim, alimentar o meu sonho. Isso foi mais ou menos em 2010. E nós fomos para a reunião mediúnica com o seu Geraldo Cruz, e antes de entrarmos na reunião mediúnica, o seu Geraldo olhou para mim e disse assim: "Uai, meu filho, você está comprando uma moto? Porque eu estou vendo uma moto do seu lado." Ou seja, o meu campo mental criou e plasmou a moto. E adivinha o que aconteceu? Eu dei entrada no consórcio e adivinha quem foi sorteado? De primeira. Eu. Então imaginemos o que o pensamento faz. A força do pensamento na criação de uma vida nova. Agora vejamos, é por isso que Emmanuel vai nos dizer o seguinte, né? Ou seja, ele nos coloca o livro Coragem, para que a gente tenha uma abertura. É preciso que a gente entenda que a tristeza vai chegar. Não fuja da tristeza. Não fuja. A Dona Maria Modesto Cravo, certa feita em nossa reunião, disse o seguinte: é preciso, quando a tristeza bater, você chame ela para tomar um café. Sente com ela, converse com ela, dialogue com ela, mas no final da tarde, você convide-a para ir embora. Até a próxima, porque ela vai voltar. Agora o que a gente faz? A tristeza chega, a gente passa umas férias, né? Toma um banho, durma, e daqui a pouco a gente casa com ela. Que casamento ruim esse? Está enlutado com a vida. É o que Emmanuel vai nos dizer no texto. E vejamos, o Emmanuel, no texto do livro Vinha de Luz, ele vai nos dizer o seguinte: é preciso que a gente canse dessas vibrações, porque é muito ruim.
Então vejamos, o indivíduo ele se alimenta da tristeza, se alimenta da fofoca, se alimenta da violência, se alimenta da má notícia. O indivíduo está ali almoçando, ele coloca no canal do crime. Em volta da semente, na raiz, ele está se alimentando de pequenas tristezas. Então Emmanuel vai nos dizer, é preciso que você saia desse luto que leva o pessimismo em torno das suas vibrações que você carrega. Então esse é o ponto, são dois pontos que ele vai convergir. A primeira é a tristeza que nós passamos, que vai convidar-nos a olhar para o lado de dentro para nos fazer avançar e crescer espiritualmente. E aí nós vamos entender quando Cristo vai nos dizer das bem-aventurados aflitos. Aí entra na bem-aventurança. Porque essa tristeza ela vai nos modificar e vai nos auxiliar a olhar aquilo que nós precisamos reformar. E é esse ponto que ele vai nos trazer. Porque a tristeza ainda faz parte do mundo. Agora, essa segunda tristeza, essa corre por nossa conta. Quando nós escolhemos então vestir a roupa e não tirar mais. E aí nós acreditamos que a vida ela é escura, que o casamento não dá certo, que ter filho é ruim, que o Brasil não vai dar certo, que o mundo não tem jeito. Isso é escolha nossa. Se Cristo estivesse do nosso lado, como Cristo estaria nos dizendo? O momento que nós vivemos é o pior que é o momento de Roma. O momento que a Terra vive é mais difícil que o momento anterior. Existe aí uma discrepância das facilidades que a gente tem. Então parece que a facilidade, nós acostumamos com essa vida doce e estamos achando que a vida é ruim. Por nossa conta. Então Emmanuel vai nos dizer, é preciso que você vacine-se contra essa doença. Mas qual doença que eu carrego? A tristeza enlutada. Mas é preciso que a gente vasculhe essa tristeza. É preciso que a gente faça um exame. E como é que você reconhece que o indivíduo está triste? Pela sua expressão. Mas principalmente por aquilo que ele fala. Aí o Emmanuel é fantástico. O que a gente tem falado? Porque ele vai nos dizer no texto. Todas as vezes em que nós nos enlutamos, aí ele vai trabalhando isso na gente, e que nós começamos a reclamar. Quando nós superdimensionamos os nossos problemas, entra na disputa, minha vida está ruim, a minha está pior, a minha dor está assim, não, a minha estou doendo mais, a minha esposa assim, não, a minha é pior ainda. E nós vamos superdimensionando. Mas nós esquecemos o seguinte, que antes de nós encarnarmos, nós aceitamos o projeto. Então nós estamos mergulhando na ingratidão, no contrassenso do contrato que nós assinamos. Nós assinamos então retornar no Brasil, ter os familiares que nós temos, a vida que nós temos, para melhorá-la. Melhorar. Então é preciso, primeiramente, como Emmanuel vai nos dizer, que a gente canse dessas sensações. Uma conversa de meia hora sobre esses aspectos, nós começamos a perceber o quanto nós ficamos sobrecarregados psiquicamente. Aquele sono enfermiço, aquela irritabilidade. O indivíduo chega perto da gente e nos traz repulsa. É um indivíduo pessimista. Nós nos sentimos assim? Agora, quantas vezes nós fomos assim e ainda continuamos? Dizem alguns especialistas
que o homem fala cerca de 7.000 palavras por dia. E a mulher fala 15.000 a 20.000. Imaginemos um ciclo de 24 horas. Quantas emanações verbais? Porque quando nós verbalizamos, nós modificamos o fluido e nós ainda atuamos de forma a impregnar nesse fluido a energia que pode então alterar qualquer coisa. Agora imaginemos o seguinte: quantos espíritos estavam nos inspirando nesses momentos? E quais permutas nós tivemos saudáveis e sombrias? Aí nós víamos a casa espírita e dizíamos assim: minha vida não está dando certo. Continuam com os mesmos problemas, vai continuar. Porque a grande questão é preciso que você se modifique por dentro. Então o Emmanuel vai nos dizer: é preciso que você não superdimensione os problemas. Esse é um ponto. A vida está difícil, então ela vai ser. Tem um tempinho ainda, né? Então, quando o Emmanuel nos diz sobre esse ponto, ele quer nos auxiliar a pensar o seguinte: nós atraímos a tristeza pela fala. Então fica fácil resolver. Porque nós precisaremos então ter coragem para avaliar aquilo que nós estamos falando. Porque se eu sair conversando com vendedores, buscando uma moto aceitável e conversando com os amigos para que eu buscasse uma moto estável, para que eu pudesse ir para as reuniões a Guarapari, temporariamente, imaginemos o que eu posso atrair para o meu destino de coisas que não deveriam acontecer, que não estavam na programação, mas eu crio pelo meu livre-arbítrio. Imaginemos a pessoa que nós iremos conviver. Porque Emmanuel vai nos dizer: quando nós superdimensionamos o problema, nós começamos então a reclamar. Então as pessoas bondosas, o que nós fazemos com as pessoas bondosas? Elas se afastam da gente. Porque é óbvio, o Espírito Benfeitor quer te ajudar, mas você está reprimindo ele com as más vibrações. Os benfeitores amigos querem iluminar o nosso lar, mas nós continuamos a reclamar. Imagine o poder do xingamento. Nós chegamos aos nossos filhos, ainda denegrimos ele com as más vibrações e com as más afirmações. E depois, quando vem o resultado da obra, nós achamos o seguinte: eu fiz algo na minha reencarnação passada. Não, é da reencarnação atual. Então nós estamos sempre a projetar, esquecendo que é preciso então que a gente reprima para que a gente modifique. Porque o que Emmanuel está querendo dizer é o seguinte: que esses bons amigos, que são os espíritos, eles não falam amigos encarnados, mas são os encarnados e são os elevados, eles estarão à nossa volta para que a gente se contribua pela solidariedade e avance. Mas se você se veste de um luto, reclamando e superdimensionando o seu problema, o seu fluido é de repulsa. Ninguém vai suportar ficar do seu lado. Por que as pessoas iam à casa de Francisco Cândido Xavier? Vocês acham que era por causa da carta? Também. Mas raríssimas pessoas recebiam, porque a demanda era grande. Quem poderia garantir? Segundo um amigo meu e uma outra amiga que também foram a Chico, era só o prazer de sentar naquela casa e de estar perto dele, que ela se sensibilizava. Era a energia que ele emitia. E quando Chico se encontrava com a irmã Tristeza, e que quase ele começava a se abater, o Emmanuel aparecia para ele: Chico, vamos levantar daí, vamos procurar as pessoas que sofrem. O problema acaba. Porque quando a gente vai às ruas e a gente vê que a gente reclama de um arroz que queimou, a pessoa reclama por um arroz que queimou. A gente vê que os moradores de rua não têm o que comer.
Quando a gente chega em casa, que pelo menos a gente está com o colchão ali ruim ou com a cama quebrada, a gente vê pessoas que estão na rua, estão dormindo no chão. Então a profilaxia da tristeza, essa que nos algema, é você ir ao trabalho, como nos diz a lição inicial. É preciso que a gente se movimente, saia dessa vida apática. Então venha para o NEM, além de assistir, assuma uma tarefa. Movimente as energias do Espírito, para que a gente possa então frear essas energias densas que nascem da gente através do orgulho e do egoísmo. E assim, reclamando, superdimensionando os problemas, seja eles quais forem, o Emmanuel vai nos dizer, a gente cria então um espinheiro. Imaginemos viver dentro de um espinheiro. É todo instante se espinhando. Então é o seu fígado que se contrai, é o seu estômago que dói, é o seu coração que não vai funcionar bem, é a sua digestão que não vai ter. É uma pressão na cabeça e você vai viver de uma forma imontada. Não é difícil compreender o cristianismo prático, mas é preciso ter coragem. E aí Emmanuel vai nos ajudar. Ou seja, é preciso entender essa tristeza que chega para nós, para nos impulsionar ao progresso, uma vicissitude que surgiu, uma dor que apareceu, que nós precisaremos então ter coragem de olhar e falar assim, o que ela está querendo me dizer? Qual o fator do progresso que ela vai me levar? E movimentar por dentro, para que eu possa então, diante dessa dor, ir para frente. E para essa segunda que ele está falando, que é o do luto, é preciso que a gente rogue então a coragem do alto, para que a gente possa silenciar a boca. E silenciando a boca na hora que a gente vai reclamar, na hora que sai o azedume, na hora que sai o xingamento, na hora que sai o pessimismo, a gente rogue coragem ao alto para que a gente aceite e bloqueie e dê vazão à mensagem de esperança e de paz. Porque somente assim nós começaremos então a fazer essa dieta do Espírito, substituindo essas substâncias que nós estamos acostumados. Então nós precisamos frear a boca, modifique a palavra. E outra, uma frase que ele nos diz extremamente importante: há situações de sofrimento que elas já ocorreram, que Deus nos deu a borracha do tempo, já se resolveu. E o que a gente faz? Lá na década de 1970, no domingo de tarde, às 8 horas, eu passei por aquilo ali e começa a voltar com a situação que já resolveu. Somos complicados. E aí o que a gente faz? Com o tempo que a pessoa que está ali a ouvir, que deveria ser uma outra coisa que a gente deveria falar, a gente remonta a pessoa de um século que já passou, que foi o século XX, nós estamos no século XXI. Sobrecarregando a vida da pessoa com detritos desnecessários que irão trazer amargura na vida de alguém. Somos nós ainda. Então, se a dor chegou, essa salutar, que alavanca a gente para o progresso, para que a gente se modifique, alavancamos a coragem da fé, para irmos ao encontro do vento que sopra divino para encontrarmos a luz. Se for a segunda, que vai nos trazer a roupagem, a gente deseja amarrar essa roupa, que a gente procure logo um médico Jesus para desatar essas roupas antigas. E busca através da fé, com coragem, paz e harmonia, cessar essas vibrações antagônicas ao bem, que se manifestam através das más conversações e das más palavras. E assim, nós estaremos contribuindo contra a guerra no mundo. Porque a guerra se inicia no processo antagônico das más vibrações, das más conversações e das más condutas. E tendo coragem, no cadinho de nossa intimidade, nós estaremos aliviando o mundo com novas vibrações de paz e de esperança. As duas tristezas, escolhemos a primeira e avancemos para a luz. Que assim seja, meus irmãos.